Já parou para pensar numa história em que a pessoa que finalmente ganha a visão acaba mostrando a cegueira de todo mundo ao seu redor? Pois é exatamente essa a trama que a gente vai desvendar hoje no 9º capítulo do Evangelho de João. E olha, isso aqui não é só uma história de milagre, não. É um drama profundo sobre fé, preconceito e sobre o que de fato significa enxergar. E a história já começa com essa pergunta, que hoje pode soar até estranha para a gente, mas que revela tudo sobre a mentalidade daquela época. Os discípulos olham para um homem cego e a primeira coisa que vem à mente é: de quem é a culpa? Para eles, aquele sofrimento não era uma fatalidade, era uma sentença. A questão era só descobrir quem era o réu. Então, por que essa história é tão importante? Porque ela pega uma das frases mais fortes de Jesus, "Eu sou a luz do mundo", e a transforma em algo concreto, real. A luz aqui deixa de ser uma metáfora e está prestes a entrar, literalmente, nos olhos de alguém que nunca viu absolutamente nada. Para a gente entender a dimensão disso, vale lembrar rapidinho o propósito do Evangelho de João. Ele foi escrito lá no final do 1º século e não é só uma biografia. Como bem destaca o estudioso Hernandes Dias Lopes, ele é uma apresentação teológica, quase um argumento, com um objetivo muito claro: mostrar que Jesus é o Filho de Deus. É aqui que a coisa toda engrena de verdade. Não é com a cura, mas com essa pergunta carregada de julgamento sobre o porquê do sofrimento. E a resposta de Jesus não só vai surpreender todo mundo, ela vai virar de ponta cabeça toda a lógica de culpa e castigo que eles conheciam. Naquele tempo, a ideia geral era bem direta. Se alguém está sofrendo, é porque pecou. Simples assim. Essa crença não só fazia do homem cego alguém com uma deficiência, ela o transformava num excluído, sabe? Alguém que carregava uma marca de culpa aos olhos de todos. E aí vem a resposta de Jesus que é, nossa, completamente revolucionária. Ele diz que a cegueira daquele homem não tem a ver com o passado, com o pecado, com culpa. Tem a ver com o futuro. Aquele sofrimento que todo mundo via como uma maldição estava prestes a se tornar o palco para a glória de Deus aparecer. Uma virada total de perspectiva. Certo, então vamos para o milagre em si. O jeito que Jesus faz a cura é bem peculiar e, mais importante ainda, ele faz isso num momento que, de cara, já vai gerar uma controvérsia enorme. E olha só esse processo. Não é um simples estalar de dedos, um passe de mágica. É algo bem terreno, físico. Jesus usa lodo, saliva, terra e, o mais importante, ele exige um ato de fé da parte do homem. Ele precisa ir até o tanque, se lavar, obedecendo a uma instrução sem garantia nenhuma do que ia acontecer. A cura começa com um passo de obediência na escuridão. E aqui está o estupim do conflito. Para os líderes religiosos, o fato de um homem cego desde que nasceu agora estar enxergando era secundário. O problema principal aconteceu num sábado. Uma regra foi supostamente quebrada. A preocupação deles não era com a pessoa, era com o regulamento. A partir daqui, a tensão só aumenta. O foco da história sai da cura e vai para os interrogatórios que esse homem recém-curado começa a enfrentar. É quase um drama de tribunal. Primeiro, os vizinhos ficam naquela confusão, sem saber se é ele mesmo. Daí, o levam direto para os fariseus. A investigação começa e a realidade do milagre já é colocada em dúvida. Eles não perguntam com alegria, com celebração, mas com uma enorme suspeita. E a pressão vai aumentando. Os fariseus, tentando achar qualquer furo na história, chamam os pais do rapaz. Eles confirmam o fato principal. Sim, ele nasceu cego. Mas o medo de serem expulsos da sinagoga é tão grande que eles se calam, não querem se comprometer. E então, pressionado, acuado, o homem chega ao ponto central. Ele não tem argumentos teológicos sofisticados. Ele tem algo muito mais poderoso: a sua própria experiência. Olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É uma declaração simples, pessoal e, convenhamos, impossível de refutar. A reação dos fariseus a isso é extremamente reveladora. Diante de uma verdade que eles não conseguem derrubar com argumentos, o que eles fazem? Eles não mudam de ideia, eles partem para a agressão. Quando os argumentos acabam, eles apelam para o insulto e para o poder, a expulsão. Acham que estão defendendo a fé, mas na verdade só estão protegendo a própria cegueira. E isso nos traz ao grande tema do capítulo inteiro: a diferença crucial entre a visão física e o entendimento espiritual. O ponto aqui é que ter olhos que funcionam não é garantia nenhuma de que alguém consegue de fato enxergar a verdade.
E aqui a gente vê o grande paradoxo da história, né? São duas jornadas acontecendo ao mesmo tempo, mas em direções totalmente opostas. O homem que nasceu cego vai da escuridão para a luz, tanto física quanto espiritual. Enquanto isso, os fariseus, os líderes que diziam ter toda a visão, mergulham cada vez mais fundo na escuridão da própria arrogância. A frase final de Jesus para os fariseus é demolidora. Ele revela que o verdadeiro pecado deles não é a ignorância, é a arrogância. É essa recusa em admitir que talvez eles não saibam de tudo, essa teimosia em não querer ver a verdade que está bem na frente deles que os condena. Certo? E o que essa história tão antiga tem a nos dizer hoje? Vamos tentar resumir aqui as principais lições que dá para a gente tirar desse relato, conectando tudo isso com as nossas experiências. Então o que fica pra gente? Ficam lições muito fortes. A história mostra que o sofrimento pode ganhar um novo significado, que a fé às vezes pede um passo antes que a gente entenda o caminho todo. Ela nos ensina que a nossa história pessoal tem uma força que nenhum argumento consegue derrubar. E talvez o mais importante, ela nos alerta que a religiosidade sem humildade, sem compaixão, é a pior forma de cegueira que existe. E no fim, quem Jesus procura? Justamente aquele que foi rejeitado por defender a verdade que viu. E a gente termina com essa pergunta no ar. O capítulo 9 de João vira o nosso conceito de visão, de cabeça para baixo. Ele força cada um a pensar não só no que se vê, mas em como se vê. E essa pergunta final, no fundo, não é para os fariseus daquela época, é para todos nós.